Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Esta sessão paralela chama-se Diário de Escritas Escrever para Aprender e vai ser dinamizada pela Rede de Bibliotecas Escolares, por mim, Maria João Filipe, e pela colega Ana Paula Ferreira. Como sabem, como tem sido procedimento nestas jornadas, a sessão está a ser gravada. Alguém que não se sinta confortável com essa gravação poderá retirar, interromper o vídeo. E vamos então fazer aqui uma breve síntese do que é que vai acontecer durante esta sessão. No início iremos fazer um pequeno enquadramento relativamente àquilo que é hoje ler e escrever. Em seguida falaremos da forma como entendemos que esta proposta que integra a Escola Mais 21-23, que a RBE elaborou e que se chama Diário de Escritas, como é que esta proposta, dizia eu, pode ser operacionalizada. Teremos ainda a possibilidade de ver algumas práticas que já estão em implementação em algumas escolas deste país e ainda algumas sugestões de projetos muito diretamente relacionados com esta questão da escrita. Teremos ainda a oportunidade de falar sobre alguns dos apoios que já existem disponíveis e que iremos também continuar a disponibilizar, e finalmente teremos um período para debate, conversa, partilha, questões, etc. E pensarmos hoje o que é ler e escrever, é termos a consciência de que estamos imersos numa revolução digital que é recente, que dura há 30, 40 anos, mas que será tão relevante nos seus impactos como o foi a revolução da escrita há 6.000 anos atrás ou a revolução do livro há 500 anos. De facto, estamos imersos nesse processo de revolução e, portanto, ainda é para nós difícil antever quais serão os verdadeiros impactos, os verdadeiros resultados, mas a verdade é que esta revolução digital em que estamos imersos nos traz a todos, a todos os quadrantes da nossa vida, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nós, especialmente que somos educadores, novos desafios. Uma revolução que trouxe novas formas de escrita, novas formas de leitura, novas formas de expressão, que permitiu o acesso, a democratização do acesso à informação. Por um lado, todos conseguimos aceder mais facilmente e em maior quantidade à informação, mas por outro lado também todos somos hoje produtores de informação e esta alteração é muito significativa na forma como isto altera a nossa vida. Também obriga à escola, às bibliotecas, a apropriarmos-nos destas novas formas de expressão, destas novas formas de leitura, uma vez que este é o novo contexto. Se nós iniciarmos as nossas vidas, as nossas formações, o exercício das nossas profissões num contexto diferente, a verdade é que temos consciência que os nossos alunos nasceram nesta era, não é? E, portanto, a dispersão, o excesso de texto, o hipertexto, em nós tem alguns impactos, mas nas nossas crianças muitos mais, porque eles não aprenderam a ler, a escrever de forma completamente linear, foram de imediato catapultados para esta nova forma de estar. Tudo isto traz, dizia eu, desafios. A quantidade de texto escrito hoje diariamente tem números que não sabemos dizer. O hipertexto está sempre presente, começamos a ler o texto aqui e ele é subitamente interrompido e somos transportados para outro texto, a leitura que cada um de nós
acaba por ser diferente na medida em que as hiperligações que vamos seguindo também são diferentes. Outra questão que nos condiciona é a velocidade a que tudo acontece. Quando começamos a tomar consciência de uma realidade, já essa realidade se alterou. As novas leituras, as novas expressões acontecem numa multiplicidade de suportes e de plataformas. Ora, tudo isto tem implicações ao nível da nossa capacidade de concentração e da nossa reflexão crítica, da nossa adultos e da dos nossos jovens e da das nossas crianças. A verdade é que não podemos, na escola, não contemplar estas novas competências de leitura e de escrita. Não temos de esquecer-nos que a leitura já não é só a leitura linear, em papel, mas é também a leitura em suporte digital, com hipertexto, fragmentada. A escrita não é apenas a escrita linear e gráfica, mas também acaba por assumir outras formas de expressão, como sejam os vídeos, os podcasts, que têm obviamente subjacente a escrita, mas que se apresentam com modalidades distintas e que implicam também diferentes formas de prever e de pensar essa expressão. Isto leva-nos também a reaprender, de algum modo, a gerir o tempo. Não nos podemos esquecer que o tempo para leitura e para escrita não é um tempo rápido. Apesar da velocidade a que tudo se passa, para ler com profundidade, para escrever de forma articulada e correta, é necessário tempo. E na escola não podemos esquecer-nos disso. É necessário tempo para a leitura, é necessário tempo para a escrita. Ainda no âmbito desta revolução, nós selecionamos aqui 3 pensadores sobre estas matérias que têm vindo a falar sobre isto. Por exemplo, há cerca de uma década, Nicholas Carr apresentou-nos os superficiais e alertou para alguma dificuldade em realizar leituras mais aprofundadas. O facto de lermos nestes suportes digitais leva-nos, dizia Nicholas Carr, a não consolidarmos nenhuma das nossas leituras, porque são todas rápidas, passam e acabam por não deixar rasto. Por outro lado, Catherine Hayles, em 2012, não era tão pessimista, digamos assim, relativamente à forma como esta revolução digital impacta na nossa capacidade de ler e de pensar. Dizia-nos que, efetivamente, a leitura em suporte digital é tão relevante, é tão significativa e conduz igualmente a reflexões aprofundadas. Em 2018, Marianne Wolf vai-nos, no fundo, fazer um bocadinho a síntese destes 2 pontos de vista. Vai-nos alertar para a necessidade de nos tornarmos, podemos traduzir por biliterados, ou seja, conseguirmos ler linearmente, em papel, de forma aprofundada, e simultaneamente termos as competências necessárias para aceder a estas diversas plataformas e fazer leituras no digital. Há muito tempo que educadores, pensadores, decisores políticos vêm chamando a atenção para a necessidade de os alunos lerem e mostrando como ler é uma infraestrutura de todas as aprendizagens, mostrando como é relevante o tempo da leitura na escola. Recentemente, começa igualmente a ser chamado a público a produção, a necessidade de produzir textos, de dedicar tempo
à produção textual, na medida em que a escrita contribui para organizar o pensamento. De facto, se nós próprios refletirmos um pouco sobre os impactos da escrita em nós percebemos que, por vezes, quando vamos tentar escrever algum conceito, é que nos apercebemos que esse conceito não é tão claro para nós. Ou quando pensamos em descrever alguma atividade que fazemos ou alguma proposta que queremos apresentar, quando ela está escrita e vamos reler, afinal não está tão clara. Portanto, o facto de ser necessário escrever ajuda a organizar o pensamento, ajuda a desenvolver a atitude crítica, o pensamento reflexivo. Permite aprofundar os conceitos, permite perceber se os conceitos estão claros ou se é necessário revê-los, repensá-los e estabelecer relações entre esses conceitos. Tudo isso leva a melhorar a capacidade comunicativa. E qualquer um de nós, quando tem mais capacidade comunicativa, tem mais capacidade para intervir no mundo que nos rodeia. E isso é fundamental, isso é uma das competências fundamentais que nós queremos que os nossos alunos desenvolvam enquanto estão na escola. A capacidade de intervenção cívica, de participar, de estar presente e de comunicar a sua forma de ver o mundo. Isso também leva, obviamente, a reforçar a autoestima e traduz-se no sucesso escolar e, muito especialmente, no sucesso pessoal dos nossos alunos. Em junho deste ano, a Rede de Bibliotecas Escolares apresentou o seu quadro estratégico, o quadro estratégico para 21-27. E um dos eixos sobre o qual assenta o trabalho da Rede de Bibliotecas Escolares é o eixo dos saberes. Neste eixo dos saberes há uma linha de ação que é relevada e que para a qual nós chamamos aqui a atenção, que é a criação de serviços e programas que contribuam para o desenvolvimento de hábitos de leitura e da competência leitora. Mas atenção, não apenas os hábitos de leitura linear, mas uma leitura multimodal. E numa relação permanente e intrínseca com a escrita e com a comunicação. E, portanto, no fundo, também uma escrita multimodal, entre aspas. Isto é o que nós desejamos que as nossas bibliotecas escolares façam, o que parece importante para a rede de bibliotecas escolares que estas desenvolvam nas suas escolas. Ora, quando nós fomos convidados pelo Governo a contribuir para este plano Escola Mais 21-23, houve necessariamente, e na sequência do diapositivo anterior, contributos em duas grandes áreas. Por um lado, na área da leitura, e nós apresentámos o Ler com a Biblioteca, e por outro lado, na área da escrita, que é o que nos traz aqui hoje, com esta proposta Diário de Escritas com a Biblioteca. E vou agora passar a palavra, vou interromper a minha partilha e vou passar a palavra à Ana Paula. Obrigada, Maria João. Eu vou aqui vamos continuar a apresentação. Vamos continuar exatamente na parte de operacionalização deste diário de escritas. Queria dizer-vos que o nome é intencional, diário, porque se pretende um trabalho sistemático com a escrita, quase diário, e escritas porque aquilo que se pretende é que os alunos se habituem a escrever vários tipos de textos e, portanto, é este o grande pressuposto. Dizer-vos ainda também que aquilo que vamos aqui apresentar é uma proposta que poderá servir de inspiração e que deverá ser apropriada pelas escolas, pelos agrupamentos, tendo em conta, por um lado, aquilo que é o seu projeto educativo, aquilo que são os seus
projetos e, logicamente, a forma como trabalham. Portanto, isto são sugestões que nós esperamos que possam ser úteis para vos ajudar nesta grande missão que temos agora de conseguir recuperar as aprendizagens dos alunos. Dizer-vos também que é interessante podermos pensar neste projeto como um projeto que pode ser visto à luz das aprendizagens essenciais de cada disciplina, por isso é que nós dizemos aqui que uma das grandes características é essa, a ideia é que os professores, no âmbito daquilo que é o seu trabalho do dia a dia, possam fomentar a escrita. E nós sabemos, eu sou professora de português, que quando fazemos a avaliação no final do período, todos os professores normalmente se queixam e dizem que os alunos não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar. E nós sabemos também que aquilo que vamos fazendo não é suficiente. Então, a missão aqui, a proposta aqui é que todos trabalhemos em conjunto através da escrita para melhorar as competências dos alunos. É um trabalho também que não é pontual, não é, por exemplo, pegar num determinado texto, como por exemplo fazer um resumo e faz uma atividade e está feita, isso não funciona. É um trabalho sistemático que deve decorrer ao longo do ano, envolvendo o máximo de disciplinas possíveis. Portanto, o grande objetivo aqui, logicamente, tem a ver com esta melhoria da expressão escrita, não é? E o domínio da língua portuguesa. Sabemos que são competências essenciais para o sucesso escolar, mas sabemos também que ao levarmos os alunos a assumirem-se como autores, acabamos por promover o pensamento crítico, a reflexão e, logicamente, o gosto pela escrita. E a Maria João já apresentou isso e muito bem. Para operacionalizar o projeto, são precisas apenas 3 fases, que nos parecem muito simples e fáceis de implementar. A primeira fase decorrerá em conselho de docentes, no caso do primeiro ciclo, ou então em conselho de turma. E o que é que se pretende? É que os professores, muito rapidamente, e os professores conhecem tão bem as suas aprendizagens essenciais, que eles identifiquem em cada disciplina a tipologia de textos que normalmente trabalham. E o exemplo mais claro é, por exemplo, o relatório, que nós sabemos que é trabalhado sobretudo na área das ciências, da físico-química. E então a ideia é que os professores façam esse levantamento e que percebam que durante o trabalho que fazem com os alunos são confrontados com determinados tipos de textos, textos de opinião, resumos, textos científicos, relatórios, relatos, esquemas, e portanto que possam pensar como é que eu quero que os alunos percebam este tipo de textos e como é que os vou pôr a escrever esse tipo de textos. E portanto, tendo em conta isso, é fazer um levantamento muito simples e fazer a planificação, quando é que vamos trabalhar estes textos. E, portanto, este é o trabalho que é feito, não é preciso ser feito para o ano inteiro, nós até aconselhamos que seja feito, por exemplo, no primeiro período e depois que se possa avaliar e monitorizar como é que funcionou, se funcionou bem, se funcionou mal. Depois, a segunda fase já é um trabalho de articulação entre a biblioteca escolar e depois o professor de português, e nós sabemos que o professor de português é aqui importante porque uma das competências que ele trabalha é, logicamente, a competência da escrita, ou então com os professores titulares de turma. E o que é que estes professores vão fazer com o apoio da biblioteca escolar? Vão preparar as sessões com os alunos, e preparar as sessões com os alunos, aqui a biblioteca é um grande foco de inovação, quer nos recursos que utiliza, portanto, preparar sessões em que o recurso ao digital, às ferramentas, possa ser equacionado, preparar sessões em que as metodologias de trabalho sejam mais ativas, em que se promova um trabalho entre pares e um trabalho articulado, e portanto vão preparar essas sessões com os alunos. E finalmente, na última fase, é a fase de implementação do projeto que vai decorrer entre a biblioteca e a sala de aula. Relembro uma vez mais que o objetivo aqui é os professores não saírem daquilo que é aquilo que fazem todos os dias nas suas disciplinas, mas sim pedirem aos alunos que possam produzir textos no âmbito daquilo que estão a lecionar. Com os alunos, como é que isto vai funcionar? Estão pensadas 4 etapas que acaba por ser, ao fim e ao cabo, o processo de escrita, que é uma fase em que o aluno vai aprender a escrever aquele tipo de textos, foi aquilo que a biblioteca preparou com os professores, portanto vão haver sessões na biblioteca em que os alunos vão aprender, vão fazer o quê? Vão mexer com o texto, vão ver exemplos daqueles tipos de textos, vão identificar as características, vão em conjunto discutir, então este tipo de texto o que é que o caracteriza? E
um resumo, por exemplo, em português é diferente de um resumo na geografia e, portanto, vão trabalhar, vão-se aperceber desta coerência que existe na escrita. Depois, passa-se à fase em que eles vão produzir, e vão produzir onde? Na sala de aula. Pode ser um trabalho de casa, pode ser um trabalho de pares, pode ser um trabalho de pesquisa, portanto é o professor depois da disciplina que define o que vai pedir aos alunos. E segue-se então a fase que é a fase mais importante para a consolidação desta competência da escrita por parte dos alunos, a que nós chamamos eu revisor, novamente na biblioteca, e aqui nós podemos recorrer a inúmeras ferramentas digitais, por exemplo, até na pesquisa de sinónimos, e que permite aumentar o vocabulário dos alunos, e uma vez que vocês estão, neste momento estamos todos numa fase de transição digital e certamente que nos vossos planos de ação de desenvolvimento digital das vossas escolas vocês têm muitas ações que têm a ver exatamente com o desenvolvimento da competência digital dos alunos, este trabalho até aqui se articula, ou seja, nós conseguimos ao fim e ao cabo, trabalhando a escrita, articular com os vários projetos da escola e portanto a ideia aqui é que os alunos possam fazer isso, possam experimentar, possam em vez de ser o professor que corrige o texto e sublinhar vermelho os erros todos, o aluno pode, por exemplo, com um colega, eles podem comentar os trabalhos uns dos outros, podem fazer pequenas melhorias e, portanto, existe uma série de estratégias que podem ser utilizadas e que vão fazer o quê? Vão motivar os alunos para a escrita e vão, sobretudo, ajudá-los a serem melhores alunos no âmbito da disciplina que estão a trabalhar. Depois existe uma fase que para nós é muito importante, que é a fase do eu editor, que tem a ver com a publicação e a divulgação dos escritos dos alunos. Aqui a RBE também pode, com alguns projetos que tem de nível nacional e que os alunos podem enviar os trabalhos para esses concursos, nós já vamos falar para 2 iniciativas, já vamos falar a seguir sobre isso, mas portanto tentar divulgar aquilo que eles fizeram, porque se eles souberem que aquilo, por exemplo, vai ser apresentado, nem que seja à turma, uma turma, por exemplo, ou aos pais, ou que seja publicado, por exemplo, em formato digital e divulgado no site da escola, por aí fora, portanto eles acabam por se envolver muito mais e o trabalho tornar-se-á muito mais produtivo. Deixamos aqui também o repto para que possa ser feita uma apresentação pública, com a presença de famílias, envolver os parceiros da escola, portanto depois depende muito do tipo de texto que eles escreveram. Trazemos para que possam ver, e tudo isto são apenas exemplos, portanto aquilo que nós queremos é que sirvam de inspiração para que em cada escola possam pensar como é que podemos então ajudar os alunos a escrever melhor e por isso a serem melhores alunos. Este exemplo, o primeiro exemplo, chega-nos de Vila Praia de Âncora, portanto são exemplos que já foram concretizados com muito sucesso e que podem ser consultados no site da RBE, no portal. Os links ficam aqui, depois as apresentações vão ser disponibilizadas e depois poderão então consultar com mais atenção. Dizer-vos só muito rapidamente o que é que aconteceu aqui, portanto os alunos foram convidados a ler alguns livros ou a ver alguns filmes, e depois foram convidados a escrever textos não literários, portanto a tal escrita funcional. No 4º ano os alunos escreveram cartas e diários, no 6º ano textos de opinião, no 7º ano fizeram comentários e fizeram também textos argumentativos e depois acabaram até a construir podcast. Depois temos um outro exemplo muito na área das ciências que nos chega de Rio Maior, foi feito por professores de Química, Biologia, Física, Psicologia, Inglês e Português. Os alunos fizeram pesquisa, trabalharam a informação que recolheram, fizeram esse tratamento da informação e depois o grande objetivo era que eles pudessem escrever artigos científicos que eventualmente pudessem ser publicados. Depois consultem, há artigos muito interessantes, eu tenho aqui por exemplo a indicação de 2 nomes, escreveram um artigo chamado Impactos da Pandemia na Saúde ou então Bioindicadores, Retratos Vivos da Mudança. Estes exemplos e outros poderão ser consultados no site da RBE, existem vários exemplos que podem servir, como digo, de inspiração. Aqui o objetivo é trazer a escrita para a ordem do dia e que possamos todos trabalhar em conjunto para que os alunos consigam escrever melhor, interpretar melhor e, portanto, serem melhores alunos e terem mais sucesso escolar. Vou terminar agora com os tais projetos de que vos falei no início que podem eventualmente articular com este diário de escritas. Este projeto, que se chama Ser Escritor é Cool,
dirige-se a alunos de todos os níveis de ensino. E o que é que a RBE vai fazer? Vai lançar 3 desafios, um por trimestre, e os alunos têm que responder a esses desafios criando uma série. Ou seja, vocês sabem que nós vivemos no mundo das séries, os nossos alunos são fixados nas séries que vêm na Netflix, na HBO, por aí fora. Portanto, a ideia é que eles possam arranjar um fio condutor e que respondam ao desafio que é lançado. E podem-no fazer através dos tais formatos multimodais de que falava também a Maria João. Podem-no fazer em texto ou podem transformar esse texto em vídeo ou em podcast. Para que possam ver o tipo de trabalhos que podem ser feitos, nós deixamos aqui 2 exemplos do agrupamento de escolas de Marvão. O ano passado o projeto estava circunscrito a uma zona do país e, portanto, aqui deixamos esses 2 exemplos, em que os alunos, a partir de um desafio que era a arte tem muito que se lhe diga, arte para que te quero, e estão a ver aqui o que é que nós conseguimos envolver disciplinas, não é? Portanto, conseguimos envolver várias disciplinas num desafio deste tipo, e eles fizeram 2 propostas muito interessantes que vos convido a consultarem. Depois temos ainda um outro exemplo, mas vou agora passar a palavra à Maria João, que é o público na escola. Maria João. Eu vou agora passar a apresentar novamente a minha tela. Falar-vos um bocadinho no Público na Escola. O Público na Escola foi um jornal, uma iniciativa que durou vários anos. Desde sempre a RBE esteve ligada a essa iniciativa, depois houve uma interrupção e agora, creio, há 2 anos foi retomada e a RBE continuou, obviamente, a trabalhar de forma articulada com esta iniciativa. No entanto, este ano estamos a estreitar laços, digamos assim, e estamos a apresentar uma iniciativa que se integra no Público na Escola, mas a que nós designamos por Público na Biblioteca e que, no fundo, apresenta 2 propostas de trabalho. Essas propostas de trabalho são as seguintes. Numa das propostas, os alunos são convidados a ler com regularidade o jornal público e a refletir sobre a forma como esses conteúdos que leem no jornal se relacionam com a sua realidade. De que forma é que esses conteúdos os afetam, qual é o seu ponto de vista sobre esses assuntos. São textos muito curtos, cerca de 1500 caracteres, mas que no fundo são a oportunidade também para dar voz aos alunos, levando-vos a refletir sobre aquilo que os rodeia e a escrever sobre essas suas reflexões e a mostrar essas suas reflexões. A outra iniciativa trata-se de um concurso em que os alunos são convidados a escreverem reportagens e entrevistas, que são 2 tipos específicos de género jornalístico. Aqui também queremos que observem as suas realidades, os seus contextos e que produzam textos relacionados com essas realidades e com esses contextos. No fundo, esta iniciativa o que traz é também pretextos para escrever. E como dizíamos há pouco, por vezes, quando os alunos não têm um objetivo claro naquilo que pretendem, na escrita que lhes é pedida, encontram pouco significado nessa tarefa. Por outro lado, quando exatamente aquilo que é pedido aos nossos alunos tem uma intenção, eles sabem para que é que estão a escrever, qual é o objetivo dessa escrita, isso é logo à partida muito mais motivador. É claro que estas inspirações que quer a Ana Paula, quer eu própria estamos a trazer aqui, não são mais, não é a ideia de que vamos dispersar e apontar em todas as frentes. Não, nós temos várias propostas e o que é necessário é que cada escola entenda essas propostas como sugestões, como ideias de trabalho e que aprecie de que forma é que essas propostas se articulam com tudo aquilo que já se faz na escola. Porque a ideia é congregar,
ligar e não aderir a todas as iniciativas que apareçam sem que isso faça ligação com outras que já existem, com outros projetos, com outras ações em desenvolvimento na escola. Obviamente, rede de bibliotecas escolares é sempre uma rede de apoio e por isso nós já disponibilizamos alguns recursos. Temos já várias propostas de atividades que têm vindo a ser produzidas pela Rede de Bibliotecas Escolares em vários âmbitos e que agregamos na página específica deste projeto Diário de Escritas com a Biblioteca e que são, como dizia há pouco a Ana Paula, propostas, inspirações, pontos de partida para que as escolas depois lhes confiram a sua roupagem própria. Temos também um conjunto de atividades para jovens avessos à escrita, um conjunto de propostas. Nós sabemos que muitas vezes para os nossos alunos a página em branco é realmente desmotivadora, é realmente perturbadora e, portanto, nestas propostas que nós já temos há uns anos e que surgiram no âmbito de uma iniciativa que se chama Ler é para Já, estas propostas, dizia eu, apresentam-nos metodologias de abordagem ao texto, formas como podemos motivar os alunos, formas como podemos iniciar o processo de escrita, etc. São, como dizia, sempre sugestões, hipóteses de trabalho, mais que tudo inspirações. Estamos também a trabalhar para, muito brevemente, disponibilizarmos no dito espaço do portal RBE propostas de trabalho específicas para estas 4 fases do Diário de Escritas com a Biblioteca que a Ana Paula descreveu. Iremos também apresentar alguns instrumentos de apoio à operacionalização, sempre como pontos de partida para o trabalho que a escola já faz e a usar ou não, consoante faça ou não faça sentido para a escola. Abrimos ontem uma candidatura à RBE, uma candidatura muito simples, muito ligada a estas iniciativas da Escola Mais 21-23, esta candidatura, portanto, estas 2 iniciativas que a RBE apresentou, a questão da leitura, a questão da escrita, o que é que se pede às escolas? Que apresentem projetos para o desenvolvimento de competências de leitura e de escrita, projetos mais ou menos ligados aos roteiros elaborados pela RBE. Esta candidatura é uma candidatura muito curta, o prazo de candidatura é muito curto, termina a 18 de outubro e as verbas que vierem a ser atribuídas terão que ser executadas até ao final do ano. Brevemente a RBE vai dar continuidade às candidaturas que já tem e, portanto, continuará a apoiar projetos de leitura e escrita no âmbito das candidaturas habituais. Esta é, digamos assim, uma candidatura extraordinária e, na sequência daquela que já existiu em julho, para apoio específico às questões das dificuldades de aprendizagem ou da falta de consolidação de aprendizagens. Só dizer, chegámos ao momento do debate, só falar-vos ainda de um apoio de que todos os diretores e os professores bibliotecários estão muito conscientes, que é o apoio representado pelos coordenadores interconcelhios da RBE. Dúvidas, sugestões, qualquer questão, os coordenadores interconcelhios, cada escola tem o seu coordenador interconcelhio e os coordenadores interconcelhios estão habilitados a ajudar, a estar ao lado da escola e a responder a problemas, a questões, etc. São, no fundo, o grande apoio das escolas, a grande presença da rede de bibliotecas escolares nas escolas, para além, obviamente, dos professores bibliotecários que lá estão
todos os dias a levar as bibliotecas para a frente. Entramos agora num momento de debate. Queria só mostrar-vos o e-mail para onde poderão enviar qualquer questão. Portanto, como eu dizia há pouco, os coordenadores interconcelhos estão sempre aptos a responder e a ajudar, mas de qualquer das formas temos também o e-mail da Rede de Bibliotecas Escolares, que estará sempre disponível para qualquer questão que queiram, que entendam por bem colocar. E eu vou então agora parar a partilha da tela para permitir qualquer questão, qualquer partilha. Muito bom dia, Manuel Portugal, diretor do Agrupamento de Escolas Rodrigo da Beira, aqui bem pertinho do céu, na Serra da Estrela, capital do queijo Serra da Estrela. Não me canso sempre de promover produto único no mundo e certamente uma escola. O meu percurso escolar, eu iniciei a minha atividade de professor na Grande Lisboa. Cedo me cansei da cidade e regressei às origens e abençoado agora. Desenvolvi aqui projetos interessantes. Eu queria aqui só dizer 2 ou 3 coisas. O Diário de Escrita, este seminário sobre o Diário de Escrita, sobre a leitura, é efetivamente uma das apostas que este agrupamento tem vindo a fazer ao longo dos anos e sentimos que é efetivamente uma necessidade da nossa escola e certamente de muitas das escolas do nosso país. A pensar nisso, nós desenvolvemos em 2018 um projeto a que chamamos a Escola de Amigos. No ano letivo 17-18, nós pensámos esta problemática da leitura e da escrita como sendo um pilar e um caminho a percorrer e a desenhar para o ano letivo 18-19 e pensámos como fazer. E fizemos da seguinte forma: achámos que desenvolver capacidades como a necessidade fina, a escrita, a leitura, o pensamento, a criatividade, que era efetivamente um dos caminhos que nós devíamos percorrer e pôr os alunos a entusiasmarem-se um pouco para a escrita. A pensar nisto, houve um professor no meu agrupamento que escreveu uma história, até a ver um pouco no Decreto-Lei 55, sobre a integração dos alunos diferentes em contexto de escola, todos diferentes e todos iguais, e trabalhar para as diferenças. Nós pensámos num projeto que chamamos, e pegámos numa lagarta, a que chamamos Amicas, e que nós pusemos Amicas em contexto de escola. E ao colocarmos Amicas em contexto de escola, inventámos uma história, ou um professor inventou uma história em que os alunos eram tão diferentes aquele ano, que eram formigas, lagartas, joaninhas, e as pessoas davam muito felizes como é que iam articular e iam desenvolver projetos para tantas diferenças, como é que conseguiam para tantos alunos tão diferentes. E é evidente que a história desenrolou-se, o projeto foi apresentado a toda a comunidade educativa, inclusive nos jardins de infância e nas escolas primárias, e foram desafiados os pais, juntamente com as crianças, a inventarem, a criarem as suas próprias histórias. E a história da Amicas era uma história em que era tudo tão muito diferente, mas depois ia para a história, debruçava sobre 2 mundos, o mundo celeste, o mundo subterrâneo, os generais bons, os generais maus, e depois terminava com um casamento entre uma das princesas e um professor que existia na escola. Portanto, tinha momentos interessantes e que promoveu de tal forma que terminou num filme, num vídeo que foi apresentado a toda a comunidade várias vezes, que chamámos a Escola de Amicas, em que no fundo foi um projeto muito interessante e que envolveu toda a comunidade educativa, interna e externa do nosso concelho. Inclusive, nós pusemos efetivamente os pais e os alunos a escrever e a inventar as histórias sobre o gato, sobre o cão, sobre a ovelha, e fizeram histórias, os pais escreveram, juntamente com os seus alunos, histórias interessantíssimas sobre esta mesma temática. É um projeto que nós fizemos em 2018, no ano letivo 18-19, estávamos a pensar e tínhamos em mente abraçá-lo e continuar a desenvolvê-lo em 19-20 e 20-21 e retomá-lo.
devido à questão da pandemia, isto é evidente que abrandou um pouco e o processo esteve praticamente parado. O projeto esteve praticamente parado. Nós desenvolvemos projetos, isto é um trabalho feito num jardim de infância, sobre exatamente a Micas e sobre o que se fez com a Micas no jardim de infância. E nós queríamos efetivamente retomar, e vamos retomar novamente este projeto e avançar com ele. Portanto, para nós a aposta da leitura e da escrita, consideramos que é um dos pilares, digamos assim, para as competências dos nossos alunos em todas as áreas dos saberes, desde o português, como se disse aqui, até à geografia. É efetivamente uma aposta que nós queremos. Portanto, eu gostei muito das apresentações que foram feitas, quis apenas partilhar esta nossa experiência, queremos desenvolver, e o projeto da Escola de Micas está apenas no princípio. Temos outras histórias, temos histórias escritas pelos pais sobre a Micas, por exemplo, na limpeza das praias, o problema dos plásticos. Li uma das histórias que os alunos escreveram com os pais sobre o problema do plástico nos oceanos. É interessantíssimo. Portanto, queremos novamente continuar a traçar este caminho em parceria com a nossa biblioteca escolar, que efetivamente queremos, e obrigado a todos. Desculpem a minha intervenção. Muito obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos. Aliás, queria dizer-lhe que disse aí uma coisa muito importante que eu penso que nós não referimos, que tem a ver com a questão da diferenciação. Ou seja, este projeto, depois o que permite, estes projetos em torno da escrita, e a vossa Escola de Micas parece muito interessante também, a forma como o fizeram, e tem exatamente a ver com isso, ou seja, os professores não têm que ir todos os alunos trabalhar uma determinada tipologia de textos se não têm essa necessidade, não é? Portanto, a questão da diferenciação, de nós conseguirmos responder a necessidades específicas é também muito importante, e o envolvimento da comunidade, como referiu, de facto, é muito importante. Por isso, muito obrigado, e esperemos saber novidades da Escola de Micas agora em 21-22. Bom dia a todos e a todas. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Somos de Gouveia, eu sou o diretor Joaquim Loureiro e tenho aqui a professora bibliotecária ao meu lado, que é uma máquina, e aproveito para endereçar a todas as pessoas bibliotecárias. Olha que bem. Os meus parabéns, porque fazem um excelente trabalho. A professora Elsa tem aqui umas dúvidas. Boa. Vou passar a palavra, está bem? Obrigada, Sr. Diretor. Acho que foi muito claro e objetivo, e levamos aqui algumas ideias para trabalhar. No entanto, eu aqui não tirei os apontamentos devidos, se calhar quando se falou do diário de escrita e nas 4 etapas de trabalho sistemático que se propõe para as turmas. Se pudessem falar um bocadinho mais sobre esse assunto e explicar melhor esse funcionamento. Ana Paula, queres esclarecer tu? Ou seja, no fim, após a planificação, no início do ano, em que os professores têm que fazer o levantamento do tipo de textos que querem trabalhar com os alunos, a ideia é que os alunos depois passem por aquelas 4 etapas. A primeira etapa é na biblioteca, com o apoio do professor de português, em que vão aprender a trabalhar um tipo de texto. E trabalhar, mas de forma inovadora, porque aquilo que nós queremos aqui, e o nós puxarmos a biblioteca também para esta área, tem a ver exatamente com inovar um pouco nas práticas daquilo que é o trabalho da escrita. E, portanto, eles vão trabalhar a tipologia de texto, depois voltam à sala de aula e vão escrever o texto, ou seja, é importante que o professor depois, não é, por exemplo, de ciências, faça o desafio de levar os alunos a escreverem um relatório, por exemplo, se foi o relatório que tiveram a trabalhar. Depois voltam à biblioteca com o texto produzido na aula ou em casa, como um trabalho de casa, como o professor quiser, e vão fazer o quê? Vão fazer o aperfeiçoamento do texto, e é nessa fase em que depois vão poder fazer heterocorreção, vão contactar com ferramentas digitais, vão ter algumas sugestões dos professores que estão envolvidos, eles vão fazer o quê? Vão melhorar o texto. E depois temos então a fase final, que é a fase de divulgação. Pode ficar na turma, o professor pode optar porque o aluno apresenta aos colegas aquilo que escreveu, não é? Ou então a sugestão que nós deixamos é que no final do ano, por exemplo, possa haver uma apresentação dos trabalhos que os alunos foram criando, e penso que será muito interessante porque vai haver diferentes tipologias de texto e, portanto, eu acho que isso vai ser muito interessante. Dizer-vos também uma coisa que eu não disse, que aquela planificação inicial não tem que ser feita para o
ano inteiro, vocês estão a trabalhar por trimestre, pode ser, por exemplo, fazem no primeiro trimestre, do primeiro período, e estão em semestralização já, podem fazer para o primeiro semestre. Portanto, a ideia é começar a motivar os colegas que não são de português para que levem os alunos a escrever, porque nós sabemos, os estudos todos nos dizem isso, que é neste hábito de ler e escrever que eles se vão tornar melhores alunos com mais sucesso escolar e com mais qualidade do sucesso escolar. Não sei se respondi aí, sim? Eu posso ainda acrescentar um pouco mais à ideia que a Ana apresentou. Por exemplo, relativamente às propostas do público, do jornal público, de escrever uma reportagem, também é possível articular no âmbito desta iniciativa de áreas de escrita. Imaginem um professor de História que decide com os seus alunos, durante dois meses, ou se quiserem um período, escrever uma reportagem. Portanto, todos poderão escrever a reportagem, articulando com a biblioteca, com o professor de português, e eventualmente depois no fim poderem concorrer. Portanto, há aqui, não é? Ou seja, não fica, as iniciativas não ficam fechadas nelas próprias, podem aproveitar as diferentes potencialidades, no fundo, que estão a ser oferecidas e cruzar todas, para que as escolas também não sejam inundadas com muitas propostas e depois dá a impressão que não sabem para onde se hão de virar. A ideia não é essa, a ideia é articular de modo que as coisas façam sentido. Portanto, a escrita faz sentido, assim como faz a leitura. A leitura já tem sido bastante trabalhada ultimamente, a escrita menos, mas agora de forma articulada, sem desviar as atenções, mas, no fundo, trabalhando todos para o mesmo. Daí trazer a escrita também para a disciplina, para a articulação com os colegas. Obrigado. Quelas Belas, sim, agrupamento Quelas Belas, um agrupamento gigante. Por exemplo, ao nível do primeiro ciclo, nós já tínhamos implementado num domínio da autonomia curricular, que era a correspondência escolar. Ora, é evidente que agora, neste plano de escola 21-23, vamos aprofundá-lo e vamos tentar chegar mais longe. Outro que também já tínhamos era o jornal escolar. E pronto, começámos a implementar com autonomia e flexibilidade e começámos nos primeiros anos com os jornais de parede, portanto uma coisa muito mais simples, e pretendemos chegar mais longe, inclusivamente aos alunos do secundário, e conseguir fazer um jornal eletrónico, tentar diversificar. Não sei se mais alguém quer partilhar. Permitam-me só acrescentar uma atividade que fizemos durante os tempos de confinamento. Conseguimos, uma vez que não estávamos na escola, que os alunos em trabalho de aula à distância com o professor de português produzissem textos, muitos deles até textos emotivos sobre o que estava a passar, e eram publicados no blog da biblioteca. E, de facto, essa visibilidade, quando os textos às vezes são partilhados, muitas vezes anónimos ou com um pseudónimo, porque eles tinham alguma dificuldade em identificar-se, porque realmente estavam ali a expor as suas emoções, o que dizia na alma, mas foi muito procurado o nosso blog para os alunos exporem as suas emoções e escreveram imensos textos muito interessantes, e o blog realmente foi ali um veículo de transmissão e de divulgação. Pronto, de facto a escrita esteve ali durante esse tempo. E queria referir que também somos um agrupamento com muitos projetos e em articulação com a biblioteca e outros mesmo com iniciativa na biblioteca, e portanto toda a informação que foi referida é interessante, precisamente naquele formato que foi aqui referido, que é nós com os exemplos podemos sempre aproveitar ideias, adaptar à nossa realidade, articular com outros projetos que já estão em curso, e por isso muito obrigada.